Shalom, pessoal. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que significa uma colônia. Em essência, Deus transformou a Terra numa colônia do céu. Mas o que é uma colônia? Colônia é um território distante governado por um reino distante. Nossos antepassados brasileiros viveram essa experiência até a independência. É por isso que resolvi dividir com você este assunto. Deixe-me te dar algo para pensar. Por que Deus criou a Terra? Talvez alguém ache que o que eu estou dizendo não está na Bíblia, mas está sim. Vamos ler o registro na Bíblia, que é a constituição do reinado de Deus invisível, em Isaías 45, versículo 18. E aqui está um verso que eu acho que talvez você nunca tenha lido. Por que Deus, então, criou a Terra? Deus nos diz exatamente por que Ele criou a Terra. Você está pronto para ver isso? No verso 18 de Isaías 45, nós vamos ler a seguinte passagem. Se você tiver a sua Bíblia e quiser acompanhar junto, faça isto. O texto diz: porque assim diz o Senhor que criou os céus, Deus que modelou e criou a terra, que a estabeleceu e criou para não ser caótica, mas a formou para ser habitada. Você entende o que nós lemos? Deus não criou a terra para estar vazia. A sua motivação e a sua intenção era que a terra fosse habitada por sua própria descendência. Por isso que você não encontra vida em Marte, Júpiter, Plutão, Urano, na Lua e nenhum outro planeta e nem vai encontrar. Por quê? Porque Deus nunca os escolheu para serem habitados. A Bíblia diz que Deus criou a terra não para estar vazia. E isso significa que a palavra de Deus nunca pode falhar. A terra nunca será vazia. Mesmo que seja necessário começar de novo e fazer uma nova. Agora estou falando sobre a Nova Jerusalém em Apocalipse. Jesus disse: céus e terra passarão antes que uma das palavras de Deus caia no chão. É por isso que em Apocalipse João diz: e eu vi novo céu e nova terra que descia do céu. Não esquecendo também que a primeira terra também veio do céu, mas foi contaminada pelo homem. E então Deus diz que nós reinaremos com Ele para sempre na Nova Jerusalém. É isso mesmo que você ouviu. Sabe, você talvez não leia o Apocalipse, por isso não sabe. A Bíblia diz que você estará na terra para sempre reinando com Ele. Repito, para você poder entender bem. A terra foi feita com a intenção de ser uma colônia do céu. Na verdade, eu vou um pouquinho mais fundo. Pode ser difícil entender, mas vamos ver isto aqui juntos. Salmo de número 115, o verso 16, nós lemos o seguinte: o céu pertence ao Senhor, mas a terra Ele deu à humanidade. Você quer mais evidências? Eu posso lhe dar mais algumas. Deus diz: veja, o céu é o meu território, a terra é o seu território. Eu fiz o céu para mim mesmo, diz o Senhor, e eu fiz a terra para você, homem. Eu dei, Deus diz, a mim mesmo o céu, e eu dei a você a terra. Agora preste atenção. Você nasceu para governar. Você nasceu para ser um rei sobre a terra. É por isso que o nome dele é Rei dos Reis, não Rei dos Súditos. Deus não tem súditos. Deus tem uma família de reis. Quer ouvir isso novamente? Deus não tem súditos. Deus tem uma família de reis.
Eu estou preocupado se alguém não vai entender o que eu estou falando e dividindo com essa pessoa. Você pode repetir isso todos os dias, sem medo de errar. Eu sou da realeza. Obrigado, Deus. Obrigado, meu Rei eterno. Eu sou da realeza. Eu nasci num reino. Eu nasci numa colônia real. Você está começando a entender sobre reinos? Deixa eu dar mais um exemplo do que Deus está falando. Quando um rei tem filhos e os filhos estão com ele, o macho é chamado de príncipe e a fêmea é chamada de princesa. Significam a mesma coisa. Significam primeiro, primeira. Você está entendendo? Então vou continuar. E o que significa isto? Príncipe significa primeiro. Por que primeiro? Significa o primeiro em linha para o trono. Então, todo rei que tem filhos, esses filhos são chamados de príncipes ou princesas. Primeiro em linha para o trono. Então, a forma deles se tornarem reis é quando o rei morre ou a rainha morre, então o príncipe se torna rei e a princesa se torna rainha. Então, só podem se tornar rei ou rainha se o rei ou a rainha morrerem. É como funciona o reino. Deus é um rei e ele tem filhos. E eu estou falando com um agora, que é você. Em eles e nós somos chamados de príncipes e princesas na terra. Isso está em Apocalipse 2. Então temos que esperar o pai morrer para nos tornarmos reis. Mas temos um problema agora. Papai não pode morrer. Papai é eterno. Então, temos de fato um grande problema. Significa que você e eu nunca poderemos ser reis enquanto estivermos com o nosso Pai. Então, aqui talvez está algo que você nunca soube. Se um rei quiser que seus filhos se tornem governantes e reis enquanto ele está vivo, há algo que ele tem que fazer. Ele tem que removê-los para fora do seu domínio e colocá-los num domínio estrangeiro. Então lá eles podem se tornar reis. É assim que funciona nos reinos. Eu lembro quando o rei Ferdinando da Europa, isso está nos livros de história, já faz muito tempo. O rei de Portugal, seu filho queria ser rei. E o pai dele disse, você não pode ser rei. Eu sou o rei em Portugal. E ele disse, mas eu quero ser rei, papai. E o que papai fez? Papai enviou Cristóvão Colombo para explorar novas terras. E Cristóvão Colombo aportou nas Bahamas primeiro. Então ele foi para o sul e descobriu o México. E aí ele descobriu a Nicarágua. Então ele descobriu a Colômbia. Então ele descobriu a Venezuela. E por fim descobriu o Brasil. E então o rei de Portugal tomou o território chamado Brasil. E ele fez do Brasil uma colônia de Portugal. Assim, o Brasil se tornou uma colônia do Reino de Portugal. Você pode pesquisar isso na sua internet, nos históricos da literatura. O que significa que o rei de Portugal governava o Brasil à distância. Então, o rei de Portugal decidiu, se o meu filho quer se tornar rei, eu tenho que removê-lo daqui de Portugal. Então ele enviou o seu filho para o Brasil e no momento em que ele aportou, ele se tornou o rei do Brasil. Então, seu pai se tornou o rei dos reis. O seu pai se tornou o Senhor dos senhores, porque o Senhor é possuidor. O rei é o possuidor do território pessoalmente. Toda vez, veja só,
Toda vez que o filho ia visitar seu pai, Ferdinando, em Portugal, ele era príncipe de novo. Quando voltava para o Brasil, ele era rei de novo. Quando voltava para casa ver seu pai, se tornava príncipe. Ia embora, se tornava rei. Quando ia para casa, ele não tinha poder. Quando deixava a casa, ele tinha poder. Preste bem atenção nessas informações, porque isso é importantíssimo. Então, era melhor que ele ficasse aonde? Longe do pai. Confesso que não sei se você está entendendo. Agora segura essa. Ir para o céu não é do seu melhor interesse. Veja, é disso que eu estou falando. Por isso você não suporta o pensamento de reino. Esse é o problema. E foi por isso que quando João foi para o céu, é só ler o registro dele. O livro do Apocalipse diz: quando eu fui para o céu, eu vi os santos, aqueles que morreram, eles estavam chorando, não cantando, os anjos estavam cantando. Os anjos cantavam poder e domínio e louvor, mas os santos estavam chorando. E João disse, eles estavam chorando. Eu fui educado na religião e na doutrina evangélica, com doutrinas equivocadas, parecidas com a Bíblia, que me disseram que quando você chega no céu, ele enxugará as lágrimas dos seus olhos. Mas João disse não. Quando chegar no céu, aí é que você começa a chorar. Nossa, isso é muito para uma cabeça religiosa, não é verdade? Se você lesse a Bíblia, talvez entenderia. E João disse, quando eu me aproximei deles, eu ouvi. Por que eles estavam chorando? João disse que choravam. E qual era o motivo? Eles diziam, ó Senhor, por quanto tempo, por quanto tempo, por quanto tempo? Mas você não queria vir para cá? Isso está na sua Bíblia, leia a Bíblia. E João disse que choravam. Por quanto tempo, o Senhor dizia? Por quanto tempo? E o apóstolo Paulo disse que eles estavam chorando porque eles desejavam estar vestidos de novo com os seus corpos. Por que viver na terra se você precisa de uma roupa de pó? Posso ir mais fundo? Eis porque a ressurreição é necessária. A ressurreição tira você do céu. Vocês estão muito lentos para entender isso ou estão entendendo bem? A Bíblia diz, ausente do corpo, presente com Deus. Ok, Senhor, estou aqui, mas eu não quero que você fique aqui, Deus diz. A gente pode dizer para Deus, Deus, cheguei, estou aqui. Mas Deus diz, não, eu não quero que você fique aqui. Eu vou consertar a tua roupa de pó e te pôr de novo lá. Isso se chama ressurreição. A ressurreição é a prova de que você não vai ficar no céu para sempre. Não se preocupe. Veja sua face no espelho. Eu sinto que a depressão religiosa vai passar. Graças a Deus. Quer dizer que eu não vou ficar sentado à beira do rio de águas pela eternidade comendo uvas e colhendo ouro e tocando harpinhas? Absolutamente não. Diga você mesmo e diga para você mesmo, eu nasci para governar e eu preciso de um território. Você não pode ser um rei de nada. Você não pode governar sobre nada. É preciso um território. Ouça isso, você tem mais poder longe do céu do que tem no céu. Agora não se assuste, vá até a sua Bíblia. No céu, os santos estão fazendo nada. Veja em Apocalipse, a ação está aqui embaixo. É aqui que você exerce autoridade. É aqui que você expulsa demônios. É aqui que você cura os doentes. É aqui que você levanta os mortos. É aqui que você limpa a lepra. É aqui que você abre os olhos dos cegos. E é aqui que você tem a ocupação
até que ele venha, o Messias, Cristo, reinar. Foi isso que perdemos. Agora preste atenção. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, Deus diz dessa forma: vamos fazer uma espécie chamada homem, à nossa própria imagem e à nossa semelhança. Por quê? Para que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, os pássaros do ar, os gados do campo, e sobre toda a terra, e sobre tudo que rasteja sobre a terra. E deu a você e deu a mim domínio sobre a terra. A terra ele nos deu. E é melhor a gente seguir com atenção sobre esse assunto. Então a primeira coisa que Deus deu ao homem, o que foi? Domínio. Você pode repetir isso, se ainda estiver me ouvindo? A primeira coisa que Deus deu ao homem, deu para você, foi domínio. Veja, eu fiz uma pequena pesquisa para você. A palavra domínio, no original hebraico, é a palavra que significa reino. Eu não vou mencionar em hebraico, para a gente não delongar muito, mas eu vou dissertar para você entender mais profundamente. A palavra traduzida como domínio no hebraico original é hadad. Hadad é um verbo que significa governar, dominar, subjugar, ter domínio sobre. A palavra sugere uma autoridade ou controle sobre algo. No contexto de Gênesis 1, 26 e 27, refere-se à autoridade que Deus deu aos seres humanos sobre os peixes do mar, as aves dos céus e os animais na terra. Muito bem, foi muito bom ter estado com vocês neste áudio e a gente vai dar uma parada por aqui para a gente poder continuar no próximo, quando a gente vai entender um pouquinho mais sobre o significado de governo, porque nós somos chamados também por Deus de governadores, de reis que governam. Quem governa é governador. Então, isso é muito importante que a gente entenda para que a gente possa fazer o nosso papel e entender os propósitos de Deus para as nossas vidas. Shalom, até o próximo encontro.